Olá a todos, aqui é a professora Patrícia da Benfica e essa é mais uma videoaula com dicas de Direito Penal para a turma de Direito Penal 3 da FADIVA e vamos tratar hoje o crime, as condutas criminosas de lesão corporal e vamos trabalhar esse crime tanto no Código Penal como em legislações correlatas que nós chamamos de extravagantes. Vamos lá? Primeiramente, vamos iniciar estudando o artigo 129 do Código Penal, a Lei 2.848/40. O artigo 129 reza e dispõe sobre o crime de lesão corporal dolosa e culposa e tem como objeto jurídico, como proteção, a incolumidade pessoal do sujeito na sua proteção de saúde corporal, fisiológica e mental, incluindo na mental a atividade intelectiva, volitiva, vontade ou sentimental. Incolumidade é a qualidade de estar fora de perigo, de dano, estar em segurança. Este crime, então, como foi falado, ele pode ser doloso ou culposo. E isso é quanto ao elemento subjetivo, uma classificação quanto ao tipo subjetivo. Já quanto à intensidade da lesão, nós podemos dividir as lesões em leve, grave e gravíssima. Devemos sempre lembrar que a lei não pune a autolesão, a não ser que seja, por exemplo, um caso de estelionato para fraudar o seguro. Porque aí nós, na verdade, estamos tendo uma proteção a um direito patrimonial e não à nossa incolumidade pessoal. Qualquer pessoa viva pode ser sujeito passivo deste crime. O sujeito ativo também vai ser qualquer pessoa. Então, é um crime comum quanto ao sujeito. Vocês têm que prestar atenção que em dois casos ressalva-se que a vítima só pode ser mulher. E quando é que vai acontecer isso? Quando a lesão for gravíssima e causar um aborto culposo, ou quando ela for grave e resultar em aceleração do parto. A conduta neste crime consiste em uma ofensa. Uma ofensa ao quê? À integridade, lembra? Física, mental, intelectual, sentimental, podendo ser feita de qualquer forma. Então, é um crime de forma livre. A pluralidade de ferimentos no mesmo contexto fático não vai fazer com que haja vários crimes de lesão. Então, se deu 3 facadas na pessoa com intenção de lesionar, só tem um crime de lesão corporal. Mas, professora, a senhora disse que ofender a integridade física de alguém é crime. Então, aquela pessoa que tatua alguém ou que coloca um piercing, ela sempre comete crime? Não, gente, para um minutinho e pensa. Por mais que a doutrina clássica escrevesse que a integridade física é bem indisponível, hoje essa tese já está superada. Dentro do bom costume, dentro daquilo que a sociedade considera, o homem médio da sociedade considera como aceitável, é possível, normal, é possível dispormos de nossa integridade. Então é possível que a gente faça uma tatuagem, que a gente coloque um piercing, etc. Nesses casos, o consentimento funcionará, o nosso consentimento, né, da pessoa que está sendo tatuada, por exemplo, funcionaria como uma excludente de ilicitude. E essa é a corrente majoritária, tá? Ao meu ver. Por que falo corrente majoritária? Porque esse é um daqueles famosos casos do depende no direito, né? Só para vocês terem noção, olha quantas correntes existem em relação à intervenção médica em situação de emergência ou reparadora ou de mera vaidade, como uma cirurgia de prótese mamária. Inclusive é bom já ficar sabendo disso, né? Porque nós não tivemos agora o seminário de Direito Médico organizado pelo meu querido colega Dr. Eymar, mas nós vamos ter ele no segundo semestre, se tudo correr bem e for possível devido à essa situação de quarentena causada pelo Covid-19. Então, só para vocês terem noção da quantidade de teorias que tem, uma primeira posição de Bento de Faria falaria que não tem nem tipicidade essa conduta médica. Já Francisco de Assis Toledo traz uma segunda corrente, que fala que não tem dolo, pois o médico não tem vontade de ofender a saúde da vítima, da pessoa, do paciente. Já uma terceira corrente, encabeçada por César Roberto Bittencourt, que eu acho a melhor posição para vocês levarem para uma prova objetiva, tá? Então prestem atenção nessa. Seria uma discriminante supralegal do consentimento do ofendido. Então nós teríamos aqui uma excludente de
é ilicitude. Já a quarta, que é Luiz Flávio Gomes, que infelizmente faleceu essa semana que passou, após uma luta contra a leucemia e que irá fazer muita falta ao nosso direito pátrio e também para aquelas pessoas que conviveram com ele, porque ele era um grande homem, além de um grande jurista. Aplica-se aqui a teoria da imputação objetiva, abolindo o nexo normativo, o nexo de causalidade, né, normativo, pois o médico não criou e nem incrementou algum risco. Então, para o Luiz Flávio Gomes, a gente usa a teoria da imputação objetiva. Quinta corrente, por dizer assim, é a que aquece meu coraçãozinho, tá? Essa eu levo no coração. Seguindo a posição de Zaffaroni, né? Que não há antinormatividade. Essa conduta do médico, ela é aceita no nosso ordenamento. Então, não haveria uma conduta criminosa, não haveria conduta típica. Já para a sexta e última, a gente teria uma causa excludente de ilicitude no exercício regular de um direito, que seria do tatuador de exercer esse direito, né? Então, pelo amor, né? Óbvio que se o médico agir com culpa, imprudência, negligência, imperícia, vai responder, por óbvio, né, por uma lesão culposa. Eu estou falando aqui naquelas condutas que o médico conscientemente estava agindo para chegar naquele resultado, que seria, por exemplo, fazer uma prótese no silicone. É um crime que pode ter a sua execução fracionada na modalidade dolosa. Então, se pode fracionar o intercrimes, né? Cabe tentativa. Acho que vocês lembram das aulas de parte geral, né? Lá vocês aprenderam sobre o intercrimes, o famoso caminho do crime. São, na verdade, fases do crime, desde a cogitação, onde você pensa, até a consumação, o exaurimento, a depender do tipo de crime, né? Porque alguns crimes, o crime se consuma antes de se exaurir, como nos crimes formais. As fases do intercrimes, só para lembrar, só para recordar, são cogitação, preparação, execução, consumação e exaurimento. A cogitação, gente, é uma fase interna, onde há a mentalização do crime. Nessa etapa, por óbvio, não há punição, né? Não estamos naquele filme do Tom Cruise, Minority Report, né? Onde só imaginar, onde só pensar já podia levar, já era imaginável, porque tinha pessoas que conseguiam ver o futuro. Isso não existe no nosso ordenamento. Agora, já a preparação são atos imprescindíveis da execução do crime. Então, mas a conduta ainda não começou. Seria comprar veneno, por exemplo, para cometer um homicídio? Esse, em regra, não é punível, a não ser que a lei incrimine tais atos de forma autônoma, como se dá com a associação criminosa, ou o transporte de explosivo, né, para cometer um assalto a um banco, igual estava tendo alguns anos atrás, né, aqui em Minas Gerais. Agora, já na execução, os atos se dirigem diretamente à prática do crime. Mas, professora, como é que eu vou saber quando é ato preparatório e quando é execução, né? Ato de execução, realmente. Então, gente, o liame entre eles é muito complicado de se definir. A ideia é que os atos de execução se iniciam já com o primeiro ato para cometer, o ato inequívoco para cometer a consumação do crime. Então, quando você faz um ato inequívoco, já estaria ali possível, já estaria ali o início, né, da execução. Então, se eu estou transportando, igual eu dei o exemplo, explosivos para um grande roubo ou uma agência bancária, atos preparatórios, que por decisão legal vão ser vai ser considerado um crime separado. Agora, se eu já dentro daquela agência com explosivos, encapuzado, já mostrando que eu tô com explosivo ali já considera atos executórios. Mesmo que eu não vá lá e grite assim bem alto, isso aqui é um assalto, né? Não há necessidade disso. Assim, acaba sendo ato preparatório quando a gente acaba sendo ato executório quando a gente efetivamente realiza uma conduta típica, uma parte da conduta típica. Em um homicídio, com a faca, o sujeito dá o golpe, ou faz o movimento para dar o golpe, né? Mesmo que ele não acerte. E por mais que exista diversas teorias, essa teoria objetiva lógica é a queridinha da doutrina, tá? Então foi essa teoria que eu expliquei, a objetiva lógica.
Quanto à consumação, ela se dá quando a gente pratica todos os elementos que compõem o crime. Então, no homicídio, o crime está consumado com a morte. O exaurimento, o que é a última fase do intercrimes, ou esgotamento, também chamado assim, são efeitos lesivos que subsistem após a conduta do autor. Então, por exemplo, numa extorsão mediante sequestro, seria o caso do recebimento do resgate, porque o crime se consumou quando foi privado de liberdade a vítima. E o recebimento do resgate seria simplesmente uma questão de exaurir o crime, isso é um crime formal. Então, voltando à consumação do 129, tá? Então, ele se consuma quando a ofensa é praticada. Então, quando há lesão, né, ali os atos a efetiva lesão leve, grave ou gravíssima, né, dolosa ou culposa no agente. Em relação à intensidade, as lesões corporais se dividem em leve, grave e gravíssima. Mas você vai perceber que no Código Penal não está escrito gravíssima. É uma criação doutrinária e não legal essa terminologia. Lembrando que o dolo aqui é de lesionar. Estamos falando de ânimos lesionandi. Se eu quiser ânimos necandi, ânimo de matar, a gente está falando de crime de homicídio. O caput do artigo 129 é chamado de lesão leve. O parágrafo 1º, lesão grave, e o parágrafo 2º, de lesão gravíssima. O parágrafo 3º, ele vai tratar da lesão corporal seguida de morte, que é uma lesão dolosa com uma morte culposa. Lembrem, nós chamamos isso de crime préter-doloso. Já a lesão leve tem uma pena de 3 meses a 1 ano, o que torna este crime um crime de menor potencial ofensivo. Essas infrações, ou seja, crimes de menor potencial ofensivo, são de competência do juizado especial. E a lesão leve é ação processada, né, mediante ação penal pública condicionada à representação. E isso por força do artigo 88 da Lei 9.099/90, a Lei dos Juizados, que fala que lá, nos crimes de lesão leve culposa, se procede mediante representação. Vale lembrar que a Lei 9.099 não vai se aplicar aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à mulher. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Quando foi instituído o crime do artigo 129 do CP, do Código Penal, nada se falava sobre a ação penal. Então, quando nada se fala sobre a ação penal no tipo penal, a gente segue as regras gerais. E qual é a regra geral? Que é a ação penal pública incondicionada. A Lei 9.099 tornou as lesões leves e as lesões culposas em lesões de ação penal pública mediante representação, condicionada à representação. Só um minutinho. Na época não existia, pessoal, a Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006. Então, 90, 2006, tem um período de tempo aí. Assim, toda lesão leve era mediante representação. Só que em 2006 passou a vigorar a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, explicitamente, ela afasta a incidência de qualquer norma prevista na Lei 9.099. Então, ela fala assim, de qualquer coisa que está escrito no 9.099 não se aplica aos casos de violência doméstica familiar contra a mulher. Então, se o artigo 88, que transformou o crime de lesão leve e culposa em ação penal pública incondicionada em condicionada, e agora eu tenho uma lei que fala que não se aplica esse artigo, então as lesões leves contra mulher dentro da relação de violência doméstica e familiar é de ação penal pública incondicionada. Já a lesão leve contra homem ou mulher fora da relação doméstica ou familiar é de ação penal pública condicionada à representação. Lembrando que a violência doméstica familiar vai estar no artigo 5º, nesse conceito da 11.340. Que lá vai explicar, né, o que seria, então, a lesão, a violência, o que seria violência doméstica e familiar contra a mulher, o que seria essa coabitação, essa relação que existe para definir o que é relação doméstica e familiar. O parágrafo 1º, por sua vez, ele vai trabalhar com algumas lesões graves.
E lá são lesões qualificadas, que vão fazer a pena passar para 1 ano, 1 a 5 anos, 1 ano mínimo e 5 anos a máximo. O inciso primeiro deste parágrafo trata da lesão que causa incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. A palavra-chave aqui, gente, é por mais de 30 dias. Mais. Não é 30 dias, é mais de 30 dias. Isso já foi pegadinha de muitos concursos. Temos aqui, para ocupação habitual, qualquer ocupação. Então, comer, tomar banho, lavar cabeça, tomar banho, até que o Cascão fez isso nessa quarentena, né? Maurício de Souza desenhou ele tomando banho. Serve como ocupação habitual. Por isso mesmo, até minha bebê, a Ana Clara, ela pode ser vítima, porque ela toma banho, ela come, ela mama, ok? E como é que eu vou provar essa lesão? Deve ser feito um exame logo após a lesão. E passados 30 dias, né, acima de 30 dias, eu tenho que fazer outro exame. É o que dispõe o artigo 168, nos seus parágrafos 2º e 3º do Código de Processo Penal. Já o inciso 2º é o perigo de vida, tá? Essa qualificadora, perigo à vida, é só a título de preterdolo, pois se fosse o objetivo da pessoa, do sujeito ativo, colocar a vida do sujeito passivo em perigo desde o começo, teríamos aqui um crime contra a vida e não crime contra a integridade física. E o perigo de vida, ele precisa ser provado através da perícia. Então, nós temos dolo na lesão e aqui culpa nesse resultado qualificador, que é perigo à vida. O inciso 3º me fala da delibilidade permanente de membro, sentido ou função. O membro, sentido ou função ainda funciona, mas com enfraquecimento, né, com uma debilidade. Então, aqui você tem uma lesão que não é perpétua, não precisa ser perpétua, mas é por tempo indeterminado e de recuperação incerta, tá? Então, não precisa ser completamente definitiva. Então, a perda dos dentes, que atrapalha a mastigação, a perda de uma visão, que atrapalha, de um dos olhos, você vai ter uma visão menor, mas você ainda enxerga. A perda de um dos pulmões, você ainda consegue respirar, mas você vai ter uma deficiência pulmonar, ok? Então, debilidade é isso aí. O inciso 4 vai me falar da aceleração do parto. O sujeito ativo, então, lembrando que eu já falei, tem que ser obrigatoriamente o sujeito passivo mulher. E o sujeito ativo tem que saber que essa vítima, ou deveria saber que essa vítima estava grávida. Então, se a mulher com 1 mês de gravidez acabou de sair do laboratório frota quando pegou o exame, ninguém sabe que ela está grávida, ela é super tanquinho. Não tem como ele imaginar isso, ele não pode responder por essa qualificadora, tá? Porque senão nós teríamos uma responsabilidade objetiva e isso não pode no nosso ordenamento privado penal. Então, precisa saber diante da circunstância. Óbvio, se já tá com 9 meses, que parece engolir uma melancia, né? É óbvio que ele deveria saber. Já o parágrafo 2º vai trabalhar com as hipóteses de lesões gravíssimas, tá? Englobam lesões irreparáveis ou de maior permanência. O inciso 1º me fala da incapacidade permanente para o trabalho. Aqui, por mais ridículo que seja, e é ridículo, mas infelizmente é majoritário, engloba qualquer trabalho. Então, se um médico sofre uma lesão que impossibilita ele de ser médico, de operar, se for cirurgião geral, por exemplo, e agora ele vai ter que ser tutor no EAD, quarentena, não tem lesão gravíssima, porque ele ainda pode trabalhar. Ah, professor, pode ter lesão grave? Pode, mas não gravíssima, ok? E o inciso 2 vai me trazer a enfermidade incurável. Entende-se aqui como sendo a alteração permanente da saúde através de uma transmissão de algum patogênico, ou seja, a transmissão de uma doença contagiosa que não tem cura, ok? Esse incurável abrange sem cura mesmo, né? Não tem cura nenhuma, ou abrange aquelas doenças que só podem ser curadas com procedimentos arriscados ou experimentais, né? Que não foram ainda padronizados. Vocês lembram, para servir de exemplo, alguns anos atrás, em que existiam casos em que as pessoas estavam sendo contaminadas com o vírus da HIV através de seringa no meio da rua? Então, elas estavam lá no ponto de ônibus, né, ou esperando para atravessar, ou estavam atravessando na faixa, e do nada sentiam uma picada e descobriram depois que tinham sido infectadas.
Ou então as pessoas quando descobriam que estavam com HIV e saíam tendo relações sexuais sem preservativo, com a intenção deliberada de passar a doença. Vocês lembram desses casos que tinham na mídia alguns anos atrás? Então, parte da doutrina defende que esses casos de transmissão, seriam lesões corporais qualificadas, pelo inciso aqui da doença incurável. Tentativa de homicídio chegou a ser cogitada, porque não tinha cura para HIV, mas isso já foi afastado pelos tribunais superiores, principalmente depois do coquetel, né, que permite uma qualidade de vida. E ainda resta na doutrina uma outra posição, que seriam os crimes de periquitação da vida e da saúde, mais especificamente o crime de perigo de contagem de moléstia grave, previsto no artigo 131 do Código Penal. Tá? Esse crime, o Código Penal, na verdade, ele vai trazer dois crimes de perigo de contágio, um de doença venérea, que é o artigo 130, e outro de doença grave. Os dois crimes, eles protegem a incolumidade física e a saúde da pessoa, mas no artigo 130, o sujeito ativo obrigatoriamente tem que ser pessoa portadora da doença venérea. Os dois tipos são dolosos, tá? Não tem modalidade culposa aqui, e são crimes de perigo concreto, então tem que ser demonstrado pelo Ministério Público, né, pela acusação, que a vítima estava em efetivo perigo. Como assim, professora? Se você, por exemplo, se o portador da doença venérea, cancro, tivesse por acaso usando camisinha, a gente não estaria falando de crime, né? Porque não teve perigo. Assim, no artigo 130, o crime vai se consumar com a prática do ato sexual. Se o sujeito ativo estiver usando preservativo, né? Ou não vai ter dolo, porque ele estava usando preservativo, ele não queria passar, ou ainda a gente poderia alegar, tipo, o artigo 17 do Código Penal, crime impossível, porque o preservativo, ele impede a transmissão da doença. Já no artigo 131, basta o ato perigoso capaz de transmitir a doença. Então, como injetar sangue na rua, né, através da seringa, já consumaria o crime, mesmo que a vítima não acabasse sendo contaminada por alguma razão. Mas, se for relação sexual é 130, e se for seringa é 131, essa é a diferença entre os dois? Não, pelo amor de Deus, não é isso que diferencia os dois. É porque o HIV não é considerado doença venérea, então ele nunca vai poder entrar no 130, porque o 130 obrigatoriamente é a transmissão de doença venérea, e HIV não é considerado doença venérea, porque tem outras formas de transmissão. Passando, mudando de assunto, vamos no inciso terceiro, que temos a perda ou utilização de membros, sentido ou função. Aqui a pessoa não perdeu a visão de um olho, perdeu a visão dos dois, ela virou cega. Aqui também ela perdeu, por exemplo, todos os dentes, ela não consegue mais mastigar, ela perdeu, por exemplo, ela perdeu a capacidade de... Um caso simples, ela tem impotência sexual. No caso, também será considerado deformidade permanente. O inciso 4, ou seja, deformidade permanente, vai trazer o dano estético aparente, considerável, irreparável. E aqui vai ter como causa causar desconforto para a vítima, né? Aquela vítima se sente desconfortável ao ser olhada, e as pessoas se sentem desconfortável ao olhar ela, e também a vítima se sente meio humilhada pela situação. Parte da doutrina que levanta a questão e se houver sido reparado o dano, se afastaria qualificadora. Então, fiquem de olho que algumas doutrinas trazem isso. Então, alguém que tem uma cicatriz no meio do rosto, deformidade permanente. No último inciso desse parágrafo segundo, nós temos o aborto. E o aborto aqui, obrigatoriamente, é a título de culpa no resultado. Porque se a vontade era desde o começo o aborto, nós teríamos dois crimes separados. Então, aqui nós temos uma modalidade préter-dolosa. Terminando, então, lesão leve, grave, gravíssima. O parágrafo terceiro vai me trazer agora a lesão dolosa com resultado morte. O resultado morte aqui é a título de culpa, já foi falado isso, então aqui é préter-dolo. O parágrafo quarto me fala de lesão corporal dolosa privilegiada, que não é privilégio, é uma causa de diminuição de pena. Mesma coisa explicado no artigo 121, parágrafo 1º. E quando é que eu tenho essa lesão privilegiada? Quando há relevante valor moral, relevante valor social e domínio, não é influência, é domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta agressão,
justa provocação da vítima, né? E aqui nós temos a redução de 1/6 a 1/3. Relevante valor moral, algo interno, relevante valor social para a sociedade. Parágrafo 5º. Substituição, trata da substituição da pena de multa, da pena por multa, se a lesão for privilegiada, ou no caso, se forem lesões recíprocas. Tá? E quanto às lesões recíprocas, tem que ser levantado um ponto que é a questão da legítima defesa. Como é que vai se trabalhar a legítima defesa nas agressões recíprocas? Se um agiu em legítima defesa e o outro causou lesão, o outro responde pelo crime de lesão. Tá aí tranquilo. A grande questão é que se ambos alegarem legítima defesa e ambos se machucarem e não tiver como provar quem realmente estava em legítima defesa, infelizmente os dois vão ter que ser absolvidos, né? Temos que sempre trabalhar na melhor saída para o réu. Então, no caso, se não tem como provar a legítima defesa, os dois são absolvidos. E vale a legítima defesa para os dois. Passando para o parágrafo 6º, ele vai me trazer a lesão culposa. E a lesão culposa, ela tem aqui no Código Penal a pena de 2 meses a 1 ano. E lembrando que a lesão culposa é no caso de negligência, imprudência, imperícia, né? Aqui, pessoal, não vai me importar se a lesão é leve, se a lesão é grave, se a lesão é gravíssima. Aqui não me importa a intensidade, mas o tipo subjetivo, a vontade aqui não existia, era um crime culposo. Cuidado, se for na direção de veículo automotor, nós temos aqui uma legislação especial, o artigo 303 do CTB, que traz uma pena de 6 meses a 2 anos. Sim, pessoal, a pena é muito maior, é maior do que a lesão leve dolosa, tá? Loucura. Mas, e ainda assim, olha, se ainda tiver sob influência de álcool ou substância psicoativa, como, por exemplo, uma cocaína, a pena iria para 2 a 5 anos. Bem superior ao Código Penal. E além disso, a pena também no caput seria a suspensão ou proibição de dirigir. O parágrafo 7º do 129, então voltando para o 129, né, fala da lesão corporal majorada e funciona assim, traduzindo o parágrafo 7º para vocês. Se a lesão é culposa, vai aumentar 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Ou se o agente deixar de prestar imediato socorro à vítima, ou se não procurar diminuir as consequências dos seus atos, pagar um remédio, né, chamar alguém, ou, que eu acho uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, mas, infelizmente, a doutrina majoritária e a jurisprudência não acham, foge para evitar prisão em flagrante. Então, nesses casos, vai ter um aumento na lesão culposa. Já na lesão dolosa, vai se aumentar a pena em 1/3 se for praticado o crime contra menor de 14 ou maior de 60. E vai ser aumentado de 1/3 à metade se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviços de segurança ou por grupo de extermínio. Então, aquelas milícias, né, que trabalham nas comunidades carentes do Rio de Janeiro, se cometerem uma lesão, vai ter a pena aumentada de 1/3 à metade. O parágrafo 8º me traz a questão do perdão judicial. É a mesma coisa do perdão lá no 121, parágrafo 5º. É um ato unilateral dado pelo juiz que tem natureza de causa extintiva de punibilidade, artigo 107 do Código Penal. E só vai valer, pessoal, lembrando, para a lesão culposa. O parágrafo 9º já qualifica a lesão no caso de violência doméstica e familiar. E aqui não me importa se vai ser contra homem ou contra mulher. Não estou falando de Lei Maria da Penha, estou falando de violência doméstica familiar. Então, qualquer violência doméstica familiar. Só que só vale para lesão leve, ou seja, só substitui o parágrafo 9º, o caput do 129. Porque se for grave ou gravíssima, parágrafo 1º ou parágrafo 2º, vale os parágrafos 1º e 2º. Só que com um aumento de pena de 1/3, que é isso que vai estar escrito no parágrafo 10, ok? O parágrafo 11º, ele vai me falar que no caso de lesão leve com violência doméstica e familiar contra homem ou mulher, previsto no parágrafo 9º, a pena será aumentada em 1/3 se for a vítima, pessoa, homem ou mulher, para esse caso, portadora de deficiência. Ou seja, violência doméstica mais portadora de
de deficiência vai fazer com que a pena seja aumentada em 1/3. Tá? Então, esse é um aumento que serve para o parágrafo 9º. Quase terminando o artigo, se Deus quiser, temos o 12º, parágrafo 12º, que fala de um aumento de pena de 1 a 2/3 se for contra membros das Forças Armadas ou da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, policiais civis, policiais militares e Corpo de Bombeiros, polícias penais, que seriam nossos guerreiros do sistema prisional, que antigamente eram os agentes penitenciários, e agora eles são polícias penais federais, estaduais e distritais, também valendo para os demais integrantes desse sistema prisional, tá? Que lidam com a execução da pena, os guardas municipais, os agentes de trânsito e os membros da Força de Segurança Nacional, no exercício de sua função ou em decorrência dessa função, e também contra os cônjuges, companheiros ou parentes consanguíneos. E aqui tem uma controvérsia, né? Se só vale para consanguíneos ou se vale para afinidade, para adoção, até 3º grau em razão dessa condição. Último ponto, voltando para um tema já falado, né? Que temos então a ação penal nos crimes. A ação penal da lesão leve será condicionada à representação. Se for leve no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, será incondicionada. A lesão culposa, condicionada à representação. E nos demais casos, então, lembrando que mulher, incondicionada, né? E violência doméstica. E nos demais casos, será incondicionada. Gente, último ponto, juro que é o último ponto, porque eu já ia quase esquecendo isso. Se o sujeito resolve atacar o presidente Bolsonaro por uma motivação política, com o objetivo, por exemplo, de expor a integridade territorial a risco, a soberania nacional, ou atentar contra o regime democrático, ou a federação, ou o Estado democrático de direito, ou seja, atacar a linha o presidente e a linha sucessória, o presidente Bolsonaro, o presidente do Senado, que atualmente é o Davi Alcolumbre, acho que esse é o nome dele, né? O presidente da Câmara, Maia, o presidente do STF, o Toffoli, cometerá o crime não de lesão corporal do 129, mas cometerá um crime contra a segurança nacional, previsto no artigo 27 da Lei 7.170 de 83. E esse artigo 27, ele trabalha com a ideia de ofender a integridade corporal ou a saúde de qualquer das autoridades mencionadas no artigo anterior. Eu tô falando a lei, né? E esse artigo anterior, ele fala dessas pessoas que eu já citei, e tem uma pena lá de 1 a 3 anos. E se lá a lesão for grave, e não fala gravíssima, mas engloba gravíssima, aplica-se a pena de reclusão de 3 a 15 anos. E como lá não fala o que é grave, o que é gravíssima, a gente tem que buscar essa informação no 129, tá? Então, nós vamos usar aqui uma norma penal em branco e nós vamos precisar procurar pegar essa informação no artigo 129 do Código Penal para definir o que é lesão leve e gravíssima. E sempre fiquem atentos a isso. Toda vez que um artigo falar de lesão leve e gravíssima, você vai lá no 129 para saber o que é lesão leve, grave e gravíssima. O parágrafo 2º desse artigo 27, ele fala-se da lesão causa morte. É óbvio, morte culposa. E as circunstâncias evidenciam que esse resultado pode ser atribuído a título de culpa, né? A pena vai ser aumentada em 1/3. Lembrando que o crime aqui só pode ser cometido com dolo na lesão e a morte seria a título de culpa. Pessoal, terminamos essa matéria e tratamos do Código Penal, tratamos do artigo 129 no Código Penal, tratamos do artigo 27 na Lei de Segurança Nacional, tratamos do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro e conseguimos ver mais 2 artigos do Código Penal, que é o artigo 130 e 131. Então, aqui, marquem na folhinha de vocês que nós trabalhamos todos esses artigos. E agora, vocês deverão fazer as suas atividades, fazer o trabalho para a computação, né, da frequência. Trarei algumas questões sobre o tema que deverão ser devolvidas até o domingo, dia 12.
Um abraço a todos. Qualquer dúvida, estou disponível no nosso horário de aula, no WhatsApp e na nossa aula remota que já está agendada. Um abraço, um beijo e boa semana a todos.